Senhoras e senhores, eu sou atriz, ator, figurinista, cenotécnica. Eu sou a alma do teatro. Nós somos aqueles que percorremos ruas, estradas, praças, casas, em busca dos nossos sonhos. Ensaiamos no palco da vida as nossas verdades, a nossa arte, a nossa devoção. Senhoras e senhores, nós somos poeira de estrelas. Somos seres encantados que vivemos entre o fosso, o palco e a cortina. Nos alimentamos de luz. E é essa luz que nos faz sonhar e seguir em frente. Nós somos o Teatro de Belém. Agora e na hora de nossa morte, hoje da guarda. Ele pariu. Foi a mistura feita todos os dias. Pra não morrer. Se tu quiser aprender, se tu quiser crescer como ator, aqui tem muita oportunidade, grandes oportunidades, sabe? A gente tem espetáculos variados, sabe? A gente tem montagens variadas, a gente tem pesquisas variadas. Mas se tu quiser ganhar dinheiro, aqui não tem grandes oportunidades, né? Porque aqui a gente só ganha dinheiro com teatro se a gente conseguir edital, projeto, não sei o quê, e pra aí são milhões de pessoas concorrendo, não sei o quê, e quase nunca tu ganha. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe que em Belém do Pará a cultura pela arte e pelas artes cênicas, ela faz parte de um determinado grupo. Ainda não é todo mundo que está preparado, a gente ainda não tem um projeto de plateia. Geralmente, quem vem assistir os nossos espetáculos são os familiares ou são os amigos que também são do teatro. Então a gente ainda sente uma dificuldade muito grande pela falta de investimento, pela falta de incentivo. Arte para mim, como ator, é a minha profissão. Eu não levo isso ou como hobby, ou como brincadeira, ou como passatempo, eu realmente não levo assim. Escolher ser ator profissional em Belém é um desafio e é um ato de coragem. Para quem é ator em Belém, sabe muito bem que ele precisa se reinventar. É muito difícil dizer que tu vais sobreviver sendo ator, atuando apenas. Então tu começas a ver quais as possíveis ramificações em que tu podes trabalhar o teatro para ter o sustento mesmo. Então, minha formação acadêmica não é em teatro, até porque quando eu fiz faculdade não existia faculdade de teatro como existe hoje. E para quem quisesse fazer tinha que sair de Belém. Nós temos assim espaços culturalmente falando aqui em Belém muito bons. Nós temos o Coliseu do Teatro Paraense, que é o Teatro da Paz, que é a menina dos olhos da cultura. Temos o Margarida Esquiva-Zappa, temos o Valdemar Henrique, temos agora recém-reinaugurado o SESI, né? Mas eu posso te dizer que o governo ele dá poucas políticas públicas de incentivo à cultura, né? E muitas delas acabam que selecionando, se tornando seletivas, né? Por exemplo, Teatro da Paz. É quase que impossível um grupo de teatro apresentar no Teatro da Paz com um valor exorbitante da pauta. E se ele não tiver um patrocínio, ou se ele não tiver o que a gente chama de patrocínio, né? Então, se já é difícil para os grupos da capital, imagine para o interior. Posso te dizer assim, uma opinião própria, a gente está muito carente de locais, de espaço, que o ator, ele possa, que o grupo, a companhia, enfim, ela possa executar o seu trabalho. Um exemplo próprio é isso aqui, né? Nós estamos dentro de uma instituição de ensino superior, um auditório adaptado para teatro, mas que há 10, 20 anos atrás seria impossível se pensar isso. Dizer que existe um grupo em Belém que consiga se manter com o teatro e manter os seus atores apenas com o teatro, eu sinceramente desconheço. Porque os atores precisam sobreviver de outras formas e utilizam do seu tempo livre, ou pelo menos arranjam tempo
para fazer teatro em Belém. E essa acaba sendo uma máxima, acredito que de todos os atores e atrizes e de todos os grupos de teatro da cidade. A gente tem um trabalho onde muitas das vezes a gente não tem uma ajuda, a gente não tem um espaço onde ensaiar, um local onde deixar, a gente precisa contar com a ajuda de outras pessoas. No nosso caso, a gente trabalha em um centro comunitário lá da Marambaia, e aí é o centro que guarda o nosso material, é no centro que a gente ensaia. E aí, em contrapartida, a gente precisa estar ajudando os atores, que muitas das vezes não tem como chegar até o espaço. Porque o teatro também é pensado no âmbito da política pública como algo para lazer apenas, como algo que está para um passatempo, que não é levado a sério. E por isso nós não conseguimos desenvolver a ponto. Estamos há muito tempo apenas com a Escola de Teatro e Dança da UFPA como único espaço de fato formativo, né? Com um diploma que te garante uma acessibilidade a um conteúdo mais diretivo dentro do teatro. Dê licença, meu Senhor, licença, minha senhora, quero adentrar com o santo preto, seus milagres. Na época que eu comecei em 2000, tinha um incentivo maior. Com toda a dificuldade do teatro paraense, tinha um incentivo maior por conta dos festivais, que graças a Deus eu tive a oportunidade de viver os festivais teatrais, né? Esse teatro aqui, Valdemar Henrique, era completamente lotado de pessoas, de artistas paraenses, artistas teatrais paraenses e pessoas de outros estados e artistas de outros, até mesmo países, como eu tive a oportunidade de ver. Então, isso dava, ao mesmo tempo que o teatro estava com uma dificuldade, digamos assim, dava uma força tremenda no artista de estar nos palcos. Quem é essa nova safra de atores que está surgindo para o nosso mercado, né? Quem são esses novos atores que estão aparecendo no cenário paraense? Que base eles têm? Que conteúdo eles trazem? Quem são os seus mestres? Quais são os seus métodos? Será que é Stanislavski? Será que é Boal? Será que é Brecht? Né? Quem são? A situação do teatro em Belém, e que não é de hoje, ela é uma situação que reúne uma série de elementos que estão interligados. Nós não temos políticas públicas, de fato, políticas públicas sérias que pensem a arte e o teatro especificamente como a promoção do desenvolvimento dessa arte. Pensar que existe um recurso, pensar que existem as pessoas que fazem teatro e que essas pessoas precisam acessar um recurso que é público para teatro. E isso não tem. Nós temos políticas, as ditas políticas públicas, mas são políticas públicas arremedadas, porque são pensadas apenas num nível para eventos. Nós temos eventos pontuais em que você tem a participação do teatro, mas, por exemplo, nós não temos um festival de teatro pensado por um governo, como se tem, por exemplo, um festival de ópera, né? Como você tem um festival de música, então dança, mas você não tem um festival de teatro. Se o governo investe em cultura, sim, ele está investindo em cultura, mas ele não está investindo na cultura de modo geral. Né? Nós observamos que na nossa capital, Belém do Pará, o investimento ele está indo mais para o lado da música, para a área de música e dança. Infelizmente, Belém tem uma coisa, e qualquer pessoa do meio teatral que se preze assumir isso. Nós temos uma coisa que, infelizmente, eu vou assistir o teu espetáculo, mas para dizer que eu faço melhor. Sabe? É uma rincha, uma briguinha que mal nós sabemos, mas porque não temos público, porque não temos plateia, por conta de nós mesmos. Nós somos os próprios culpados por isso. Eu posso te dizer que nós temos uma mão de obra maravilhosa culturalmente, seja ela na música, na dança, no teatro. Eu acho que é o compromisso. O compromisso, de modo geral,
começando por direção até a atores, digamos assim, de todos. Eu acho que o compromisso com o fazer teatral é algo que eu diria que prejudica muito o trabalho, assim, porque eu vejo o teatro e tenho teatro na minha vida como uma prática, como uma profissão. Aí vem alguém e diz assim, não, mas tu não podes dizer que o teatro é profissão, tu não podes ver como profissão porque você não se alimenta, você não se sustenta do teatro. Eu digo não. Do momento em que eu assumo um compromisso, o teatro para mim é uma profissão. Se for durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ele vai ser a minha profissão. Até porque eu fico muito mais tempo trabalhando no teatro do que mesmo em qualquer outro lugar, né? Em outra profissão. Falta gestão também. Nós temos, por exemplo, a maioria dos gestores que ocupam os nossos teatros não são teatreiros, não são diretores ou já foram atores, não. Nada contra a música, mas músicos, ou já tivemos médicos comandando os nossos teatros. E é bem complicado, isso na verdade é um mal que existe em Belém, de se tapar buraco com algumas situações, né? Então é como diz o ditado, dê a César o que é de César, né? Então assim, a classe sente isso, e aí você tem que ir para lugares alternativos, às vezes até bares, praças, enfim. E até em praças você ainda tem que ter uma burocracia desgraçada, autorização disso, daquilo que acaba que desmotiva. O que eu acho que poderia ser feito para que melhorasse a prática teatral, para que entrasse de fato a cultura dentro do nosso estado, de maneira educativa mesmo, né? É que ele saísse da caixa, que ele fosse para as escolas, que ele fosse para as ruas, mas assim com apoio, não eu, você, um amigo, tentando fazer uma coisa que a gente não pode, porque é uma prática dispendiosa. Então, eu acho que uma mãozinha, né, que não fosse por mim, que não fosse pelo colega, mas fosse pelo Estado. Né? O nosso Estado ele não vivencia essa prática teatral. Nosso Estado não. Se você vê se você ouve alguém comentando sobre alguma atriz, a pessoa diz assim, olha, eu não sei nem se essa daí é atriz. Quem é essa? Né? E ela é atriz mesmo, porque conhece uma atriz só, que é Dira Paz, né? Conhece uma cantora só, que é Fafá de Belém, maravilhosas, mas não são só elas. Nós temos um leque de pessoas boas aqui dentro do nosso Estado, que precisam de apoio, que precisam estar trabalhando mesmo, fazendo e aparecendo, como eu digo. Eles costumam dizer assim, algumas pessoas, mas o ator não é para aparecer. Como que não é para aparecer o ator? O global aparece. Tudo que ele faz, ele aparece. Eu participei de um espetáculo que eu fiz uma das protagonistas, um espetáculo muito badalado em Belém, na época que apresentavam ele, o Ópera Profano, da dramaturgia de Carlos Correia Santos, maravilhoso, o de Sondrade, diretor. Eu fiz a Misteriosa. E os outros colegas, na hora de nos arrumarmos, de fazer a maquiagem e vestirmos o figurino, a repórter chegou. A repórter disse assim, eu quero falar com o diretor e com o dramaturgo. Aí o diretor disse, eu sou o diretor, o dramaturgo está ali. Ele disse assim, mas eu queria que você entrevistasse alguns atores. Ela disse assim, não. Os atores não me interessam. Nós não vamos entrevistar atores. Nós vamos entrevistar só diretor e dramaturgo. Eu achei de um desprezo tremendo. Né? Como é que você vai conhecer o ator paraense se ele está guardado? Ele não é para estar guardado. Ele é para estar, sim, aparecendo. Né? Como personagem, como ator, como atriz. É a nossa prática. É o nosso trabalho. Senhores, nós somos a arma da guerra, o beijo apaixonado, o abraço de afago e amor. Construiremos um lugar, sim, um lugar onde podemos viver a paz, a
seremos sempre felizes. Seremos sempre nós mesmos. 2 vidas ou mais num corpo só, assumindo a verdade da nossa mentira. Senhoras e senhores, nós somos arte, luz e devoção. Nós somos arte. Cabelos têm cheiro de flor, meus cabelos têm cheiro de flor. Eu cheiro a mato, eu cheiro a mato, meus cabelos têm cheiro de flor, meus cabelos têm cheiro de flor, meus cabelos têm cheiro